Olá, paz e bem, estamos aqui de novo com o nosso bate-papo católico e hoje vou falar sobre a Inquisição. E eu recomendo que antes de você ver esse vídeo, veja o meu vídeo dos cátaros para ter uma ideia melhor do que eu estou falando. Bom, os cátaros eram uma seita pederasta e assassina, que estava assolando a Europa, e o povo revoltado resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Então, para evitar o massacre, a igreja criou a Santa Inquisição. E foi lá por volta de 1231, que por bula o Papa Gregório IX, acabou de fundar a Santa Inquisição, contra os hereges. Então tem coisa assim muito interessante sobre a Inquisição. Primeiro que dos 125 mil processos de toda a sua história, a Inquisição, condenou à morte apenas 99 pessoas. Não chega nem a ser 100 casos. A temida Inquisição Espanhola, que todo mundo fala, foi 14 menos letal que as bicicletas infantis. Foi a Inquisição Católica que foi a primeira a não aceitar confissão sobre tortura. Como é que era feita a tortura, dentro da Inquisição Católica? Não podia se derramar sangue. Então, se você vê essas fotozinhas ridículas de gente sendo serrada, furada, não é Inquisição Católica. Tinha que ter a aprovação do bispo e a assistência de um médico. E muitas das pessoas queriam ir para o Tribunal da Inquisição, pelo tratamento que era muito menos cruel que o sistema jurídico da época. Então, a Santa Inquisição foi uma graça, comparado ao sistema jurídico na época. É só ver o que renomados historiadores dizem sobre o assunto. Vão ler o que eles falam sobre a Inquisição. Mas não. O pessoal vai nesse cursinho do MEC, e acha que o blá 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 comunista é uma coisa fantástica. Então o que acontece? Até os protestantes têm registros literários comprovando isso que eu estou falando. Essas coisas que não aparecem nem na mídia, nem na escola da gente. Mas Lutero, qual era a máxima do Lutero? Ele tinha que dizer que a igreja era má. E segundo, ele defendia a mentira. Lutero ensinava mentira contra a igreja católica. Então, por meio da omissão e falso testemunho, é que os luteranos, os protestantes começaram a crescer. Lutero, contra os anabatistas, matou 30 mil camponeses. Gente, é muito sangue. Calvino matava as pessoas com requinte de crueldade, ele era um sádico. Teve um doido lá, que também era protestante, que leu a Bíblia 53 vezes, que matou 20 mil bruxas. O detalhe é que essas bruxas muitas vezes eram médicas, porque o tratamento era feito à base de ervas, não tinha a alopatia como a gente conhece hoje. Então eles achavam que era bruxa, tiravam um versículo lá da cabeça deles, como eles fazem, deturpam e matavam essas pessoas. O Nicholas Home matou 900 pessoas. Por quê? Porque nas primeiras décadas da Reforma era muito similar ao Islã. As pessoas não eram convertidas pela palavra, eram convertidas pela espada, em muitos dos casos. Então era uma prática comum. Chegava lá, pum, matava o cara. Se o cara não, você se converte a Jesus, você encontrou Jesus? Não, então você encontrou a espada. É claro que com o tempo eles perceberam a cagada que eles fizeram. Então tiveram doidos como o Casidório de Reina, que criou instrumentos fantasiosos de tortura, e muita gente vendendo a igreja como assassina, como é usado até hoje, A máxima que eles usaram foi a mesma de Lenin, anos depois, séculos depois. Lenin falava, Lenin, que era comunista, inimigo de Deus, dizia:
xingue-os do que você é, acuse-os do que você faz, né? E posteriormente, né, acompanhando as ideias de Lutero, foram a base do nazismo. Hitler mesmo falava, né, que ele queria uma igreja, né, o cristianismo superado, né, a igreja alemã sem o Papa e sem uma Bíblia. Porque esse é o desejo de Lutero, né? Porque o protestantismo não tem nada de bíblico, né? A Bíblia para eles é um chiclete que eles fazem o que querem. É claro que eu não vou me esquecer da Inquisição Espanhola, né? Que foi instituída em 1478. Mas ela foi uma iniciativa dos reis da Espanha e era de contra, né, a Inquisição da Santa Sé, a Igreja de Roma. Eles perseguiam, né? A Inquisição Espanhola perseguia judeus e muçulmanos. E o Papa falou, não é para perseguir judeus e muçulmanos. Quer dizer, foi uma Inquisição civil, praticamente, né? Travestida de religiosa. Então, gente, se você gostou do vídeo, né, você vai lá no YouTube e dá um curtir, né? E quando vier a gente falar sobre a Santa Inquisição Católica para denegrir a nossa igreja, né, a nossa Imaculada e Santa Igreja, comente esses fatos. Paz e bem, até a próxima. Amém. Ubicar